E se a história de Vitória Chaves da Silva, jovem de 26 anos que foi submetida a 3 transplantes de coração e 1 de rim e morreu devido a um choque séptico e insuficiência renal crônica, causa revolta em você, imagina na família. A mãe de Vitória, Cláudia Aparecida da Roça Chaves, registrou um boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público de São Paulo, além do próprio Hospital do Coração. E ela e a Giovana Chaves, irmã da Vitória, estão ao vivo com a gente, além do repórter Alfredo Henrique, para contar mais sobre como elas estão enfrentando essa batalha. Boa tarde, Cláudia, Giovana e Alfredo. Boa tarde. Boa tarde. Gente, eu queria começar perguntando em que pé está essa questão do boletim de ocorrência e se o Ministério Público já deu alguma resposta para vocês em relação ao caso da Vitória. Então, a gente ainda não teve resposta do Ministério, né? Mas a gente viu numa matéria que eles disseram que já está na mão do 4º promotor de direitos humanos e a delegacia entrou em contato com a gente falando que eles vão... Que já abriu um inquérito. Alfredo, por favor, pode conversar com elas também aqui. Oi. Claro, perfeito. Eu queria, inclusive, que vocês explicassem melhor, para as pessoas entenderem, como é que chegou a informação até vocês, né? Porque vocês ficaram sabendo muito tempo depois, né? Do que aconteceu e como acabou impactando aí na rotina de vocês, que eu sei que vocês estão sem dormir, né? Bagunçou tudo, né? Que foi bem pontuado. As pessoas esquecem que a rede social ela impacta na vida das pessoas, né? Sim. A minha irmã faleceu no dia 28 de fevereiro. Aí, desde então, a gente não mexeu no telefone dela. Aí, na quinta-feira passada, Dia 3 de abril, a minha mãe resolveu mexer no telefone dela. Aí, tinha uma mensagem de um amigo dela, que mora na Holanda, e ele tinha enviado pra gente. Ele foi o primeiro a enviar, falando... Você viu que tem um vídeo circulando na internet falando sobre você? Que ele nem ainda não sabia que ela tinha falecido. Aí a gente notificou ele que ela tinha falecido e tudo mais, e fomos ver o vídeo. De início, a gente não viu nada, nenhum problema, assim, como um vídeo normal relatando um caso. Sem o consentimento, mas era um vídeo normal. Aí, conforme o vídeo vai passando, a gente viu as falas desrespeitosas, comparando a minha irmã, falando que ela achava que tem 7 vidas, sendo que a minha irmã, ela amava viver. Ela queria viver como qualquer um, como mais do que ninguém. E também elas fazendo as afirmações de que ela não tomava as medicações e que foi transplantada por um erro dela, o que também não existiu. Aí, tanto que a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com a médica que cuidava da minha irmã há 22 anos. Aí a gente perguntou para ela qual foi a causa do 3º transplante de Vitória. Aí ela explicou que foi a doença do enxerto, que é uma doença que é normal de dar em todo órgão transplantado, porque com o tempo dá essa doença mesmo. E como já tinha 9 anos de transplante, o que já é muito para um 2º transplante, que é uma coisa nova para eles, é normal. Aí, que foi que a gente ficou mais indignado, sabe? Porque diversas pessoas começaram a alegar, falando que a minha irmã não se cuidava, que 3 pessoas tiveram que morrer para que ela não valorizasse a vida, que ela desperdiçou órgãos. Que ela comprava, sendo que a gente nem condições a gente não tem, porque tem como eu provar que a minha filha tomava remédio, porque como a gente é de Goiás, e lá não liberava essa medicação para transplante de coração. E todos os meses eu ia na promotoria, entrava com processo contra a secretaria liberava as passagens, eu viajava 17 horas, chegava aqui, pegava os remédios, viajava mais 17 horas. A minha filha sempre lutou para viver. E tanto é que eu descobri que ela tinha problema na barriga, quando eu estava grávida de 6 meses. Com 2 aninhos, ela foi para uma cirurgia. Com 7, fez o primeiro transplante que durou 11 anos. Se ela não tomasse, ela morreria na primeira semana de transplante.
Então eu fico indignada, porque todos que conheciam a minha filha sabe a luta que ela tinha, a vontade que ela tinha de viver. E vim duas alunas sem conhecer ela, sem procurar saber a história dela e falar isso. E o que mais me deixa indignada é o INCO não me dar uma posição, porque elas falam que foi numa aula. Eu solicitei o INCO essas aulas, não me forneceram. Eu solicitei perguntando quem era a médica, porque no comentário que é uma médica lá muito poderosa. Aí eles não me deram nenhuma posição, eles não me procuraram. E, tipo, se estava dentro do INCO, a responsabilidade é do INCO também. E elas dizem que existe um relato de caso que elas fizeram para o estágio de 30 dias. Aí a gente não sabe se está com a faculdade delas ou com a instituição. A gente também questionou, eles disseram que não sabem dizer também. Um ponto Aí eu fiquei interessante. indignada. Não, pode falar, perdão. Eu fiquei sabendo na quinta. Na quinta-feira, eu entrei em desespero. Eu chorava dia e noite. Aí eu comecei a mandar mensagem para toda a TV, primeiro na delegacia daqui da Consolação. Eles não queriam registrar. Foi uma luta muito grande, sabe? E eu tenho sede de justiça. A minha filha, a história dela, ninguém vai diminuir. Ela lutou muito. O sonho dela era viver, o sonho dela era estudar. A minha filha não teve vida. A vida da minha filha foi dentro de um hospital e não por ela, e sim por, infelizmente, ela nasceu com um problema. Foram 26 anos de luta para vir uma pessoa e diminuir isso, dizendo, basicamente afirmando que ela não valorizava a própria vida, porque é a mesma coisa de falar isso, falar que a pessoa não toma as medicações. E é Importante a muito gente. triste, sabe? Eu acho importante a gente pontuar, inclusive, que essas pessoas que disseram, comprou o órgão, que o Brasil tem uma das melhores políticas do mundo em relação à doação de órgãos. Nunca que aconteceria isso com ninguém. A Vitória realmente, se teve, ela teve o direito, como qualquer brasileiro tem. E eu queria, dentro desse aspecto, né, desses comentários, acaba que os comentários doem mais em vocês até do que o próprio vídeo, né? Porque as pessoas interpretam errado, começam a difamar, falar coisas que elas não sabem, né? Vocês estão tentando se manter distante da internet para não, né, se envolver com isso. Como é que tá essa relação agora que a história, né, vazou, tá, né, no Brasil inteiro falando sobre o assunto? Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa que eu não consigo ver e ficar calada. Porque eu acompanhei. Eu sou mais nova que a Vitória, eu era mais nova que a Vitória. Mas mesmo sendo mais nova, eu cuidava da minha irmã. Eu desisti 2 anos da escola por causa dela. E, tipo, eu fazia de tudo por ela. Pra ver pessoas falando coisas que, sabe, são desumanas sobre ela. Eu não consigo. Aí eu até tentei, eu fiquei respondendo as pessoas, essa noite eu nem dormi, respondendo as pessoas nos comentários, porque eu acho tão, sabe, desumano as pessoas criticarem, falarem coisas absurdas sobre uma pessoa que nem tá mais aqui pra se defender. Eu não conheci a história dela, porque no que elas afirmam que a minha filha não tomava remédio, que ela provocou o segundo transplante, se põe no lugar dela. Ela ia querer ir para o centro cirúrgico sem ter a certeza de voltar viva. Ela ia querer ir para o centro cirúrgico, ser cerrada o peito, ser costurada. Ela ia querer ficar dentro de uma UTI sem poder comer boa. As pessoas dizem que a gente tá sendo oportunista, querendo ganhar mídia em cima das meninas, mas não é isso. A gente só quer mostrar que isso não é certo. Hoje aconteceu com um parente meu. Imagina, amanhã pode acontecer com um parente seu. Se a gente continuar permitindo essas coisas, posts sem permissão, com desinformações, que querendo ou não, de certa forma propagou um ódio para minha irmã, não é certo. E tem a lei do sigilo, né? Que eu acho que tem que valer. Se existe a lei, tem que ser cumprida. E se foi dito, que fosse dita a verdade. Porque se coloca
Se minha filha não tivesse tomado o remédio, o hospital teria dado outras oportunidades a ela? Jamais, né? Exatamente. E também estão falando muito sobre a exposição. Falando, mas elas não expuseram. Não falaram nome, não falaram endereço. Só que a todo momento no vídeo elas citam a instituição que a minha irmã estava. Ela cita que a minha irmã estava internada lá. Fora que a minha irmã foi a primeira e a única a fazer 3 transplantes cardíacos e um renal no INCOR. Que não é muito difícil de se descobrir, porque quando você coloca no TikTok, a primeira coisa que aparece é a matéria do Metrópolis, inclusive. Sobre ela, com uma foto estampada dela. E, tipo, elas apresentaram informações muito específicas que, tipo, deixou claro quem era a pessoa, entende? Não é muito difícil de achar. É só você ir no Google, pesquisar, achou. Não é uma coisa que, tipo assim, nossa, a cada esquina tem uma pessoa que fez 3 transplantes cardíacos e um renal. Não existe isso. O que é que vocês estão esperando de resposta em relação a elas? O que é que vocês querem que elas digam? Né? A gente está falando exatamente aqui dessa gravidade, dessa exposição, e claro, vocês querem um pedido de desculpas, mas o que é que vocês querem ouvir em relação a esse caso especificamente? Sobre isso, a gente tomou já as medidas cabíveis, né? Pra... Que a gente não quer só que, tipo assim, que isso passe impune, que a memória da minha irmã fique manchada. A gente... O que a gente fez foi buscar justamente os nossos direitos e os direitos da minha irmã para que isso não ficasse em branco, sabe? E justamente para que não para que dê um exemplo não só para o INCO, como para essas alunas e para outras pessoas, que isso não pode ocorrer, nem hoje nem nunca. Expor, julgar, debochar é uma vida. E uma vida a gente não se brinca. A vida vale um preço que não tem comparação, não tem valor para uma vida. Diminuir uma história de uma menina tão linda. A minha filha era inspiração para outros transplantados. E ela também Ou para quem estava na fila, entrava em contato com ela, tinha ela como inspiração. E tipo assim, se o INCO errou, eu quero desculpa também do INCO, eu quero desculpa delas, mas eu quero que a justiça também seja tomada. E não só a justiça do homem, a justiça de Deus também. Sim. Alfredo, você tem mais alguma pergunta para elas? Sim, só para finalizar, pelo menos a minha participação, que a senhora mesma, dona Cláudia, você falou aqui na Consolação, né? Vocês estão em São Paulo. Eu queria que você explicasse o porquê de vocês estarem ainda, que vocês são de Goiás, né? Eu queria que você explicasse as condições que vocês estão em São Paulo, por que vocês estão aqui, né? Porque tem a ver com o tratamento que a Vitória fazia e levava muito a sério, né? Eu queria que você desse essa explicação que a gente até conversou um pouquinho antes, né? Sim, como que acontecia? A gente vinha A gente está tendo um probleminha de conexão. A gente vai conseguir recuperar, pessoal? Mas se vocês quiserem, eu conversei com ela no telefone antes. Tá, você pode dar esse resumo aí já, ela tá em Alfredo. São Paulo, né? Pelo jeito Claro, a gente conseguiu a ela conexão. tá em São Paulo. Vamos só testar aqui, acho que a gente Perfeito. conseguiu recuperar. Conseguiu recuperar, tá aí. Maravilha. Estamos de volta, falar? gente. Pode sim, obrigado. Então, a gente vinha pelo tratamento fora o domicílio, que é como quando não tem um tratamento na cidade, que tem que ir para outro estado. Tem uma lei. Só que essa lei foi fixada num valor tal, R$10 por dia. Nisso, que eram minhas batalhas. Sempre no Ministério Público, pedindo ajuda, porque a gente não tinha condições. E o Ministério Público mandava um ofício para o desembargador intima a Secretaria de Saúde a pagar. Eles não pagam, eles bloqueiam a conta deles, tira aquele valor e paga
a hospedagem da gente. E isso era feito a cada 6 meses. E já tem mais de 6 meses, a gente ainda está aqui sem poder ir embora. E é isso. Porque ainda não pagamos o valor da hospedagem. Gente, Aí a imagina. minha filha tinha o desejo de um túmulo, aí a gente ainda tá com a cinza dela, esperando a liberação, né, pra gente poder retornar à nossa cidade, para poder colocar ela num túmulo, cheio do que ela deixou uma carta pedindo. Gente, eu imagino, quer dizer, eu não imagino a dor que vocês estejam estar sentindo, mas eu agradeço por vocês estarem aqui contando essa história e que, de fato, ela sirva desse alerta para esses vários profissionais, não só de saúde, como eu citei anteriormente, mas que, de fato, a ideia de expor um paciente, expor uma história, ela não é legal. E, de novo, que a internet tem consequências. O que você faz na internet, ela reflete na vida real. Então, agradeço vocês, agradeço também ao Alfredo por participarem aqui no Boletim. Obrigada. gente. Eu que agradeço a vocês.